diva. I don't cook, I don't wash dishes, and I do not do windows, 'cause I'm a Olá, gente! Bom dia! Hoje é dia 29 de janeiro de 2021, Dia da Visibilidade Trans. Me pediram uma coisa quando eu tava no camarim, falaram que hoje não teve ainda. Então eu me sinto na responsabilidade, né? Vocês pensaram que eu não ia roubar uma banda. E aí você vira agora para mim e me pergunta, Amanda, mas por que dia 29 de janeiro foi considerado Dia da Visibilidade Trans? Então, eu vou explicar para vocês por que que esse dia, né, é tão marcante para toda a comunidade trans, que é um dia que significa uma das lutas que nós vencemos, né, no dia 29 de janeiro de 2004. Então, como eu vou dizer isso várias vezes hoje nesse podcast aqui, é tudo voltado para o público T, ou tudo relacionado ao mundo T, é tudo muito novinho, é tudo muito bebezinho, né? Até então a gente não tinha nada, nem um dia, nem uma data, nem nada. A gente vai ver durante o decorrer aqui desse podcast como as conquistas para as trans são todas muito novas, né? Então, no dia 29 de janeiro de 2004, foi o dia em que mulheres transexuais, homens trans e travestis foram até Brasília e lançaram a campanha Travesti e Respeito, que era para promover a cidadania e o respeito entre as pessoas que se mostrasse relevância das ações ali no Congresso Nacional, tá? Então foi o primeiro ato, foi a primeira organização, né? Foi o primeiro movimento organizado pelas próprias transexuais, e isso repercutiu para o Brasil inteiro, de forma em que marcou não só a data, mas também passou a ser oficialmente o Dia das Transsexuais e das Travestis, né? Então a gente tem já no mês de julho a parada gay, parada LGBT, com todas as outras letrinhas, mas em janeiro, né, numa data isolada, foi quando as trans e as travas foram lá causar lá em Brasília para que os deputados e os vereadores ali presentes, né, se comovessem ou notassem a nossa presença, porque com travesti, com transexual tem que ser tudo muito assim, né? A gente tem que lutar, a gente tem que se expor, a gente tem que brigar para conseguir o básico, para conseguir ter direito a beber um copo d'água, sabe? Mas tudo bem, a gente acaba se acostumando com isso. E aí, outros fatos que eu vou trazer aqui também para vocês. A gente sabe que agora na Globo, né, para quem está me ouvindo aqui em real time, então se você estiver ouvindo isso em janeiro de 2021, né, a gente sabe que na Globo eles estão passando uma novela eh, que é Força do Querer, Força do Poder, uma coisa assim. E essa novela conta a história de uma Força do Querer. Conta a história de uma personagem que é a Ivana, né? E aí a princípio ela é uma garota e ela se identifica aí durante o decorrer da novela como um homem trans. Então ela começa todo o processo de hormonização e aí a cirurgia da mastectomia, e aí ela vai tomando formas e passa de um corpo feminino para um corpo masculino, né? Que é como ela se
identifica ali no papel que ela está fazendo na novela. E ela foi interpretada pela atriz Carol Duarte. Então é muito legal você ligar a televisão e ver um pouquinho de representatividade ali, ver o público trans aparecendo na televisão, né? Tipo, saber que a gente não tá só ali no dark side da coisa. E aí, pegando esse ganchinho para falar sobre coisas trans ou trans na televisão, né? Eu vou voltar um pouquinho mais e aí eu vou falar do ano de 2019. O ano de 2019 também foi marcado por uma novela muito famosa, aonde a Glamour Garcia, que era uma menina transexual, né? Que ela era, não, ela é ainda. Ela não fez só um papel, não, gente. Eles realmente contrataram uma trans para atuar na Globo, no horário nobre da Globo. Então, a Glamour Garcia fez ali um papel em A Dona do Pedaço, onde ela tinha. Ela namorava um padeirinho lá, um menino, acho que era padeiro, confeiteiro, alguma coisa assim. Ele trabalhava de fazer pão na padaria. Para quem, para quem assistiu aí, comenta aqui embaixo para mim, né? Eu não assisti a novela, mas eu via muito a repercussão dela nas redes sociais. O que que o namorado da Glamour Garcia é? Ele era padeiro, ele era confeiteiro, o que que era? Ele começou a namorar com ela não sabendo que ela era uma trans. E aí, durante o decorrer da história, durante o decorrer ali da trama, foi que ele descobriu que ela era uma mulher transexual e mesmo assim, no final, casaram e viveram felizes para sempre. Aí, se a gente volta um pouquinho mais para trás, isso tudo aconteceu em 2019, né? Se a gente voltar um pouquinho mais para trás, em 2011 foi quando também na Globo o BBB trouxe a primeira mulher trans para participar do elenco. Então, em 2011, a Ariadne Arantes fez parte ali do casting do, do BBB, que é um dos programas mais bombados de audiência, pelo menos aqui no Brasil, né? Todo mundo, quando chega no mês de janeiro, todo mundo para assistir o BBB. E lá em 2011, a Globo já inseriu uma mulher transexual no elenco ali, no casting do programa, justamente para causar. E aí a gente volta mais um pouquinho para o ano agora de 1984. Muitos de vocês aqui que estão me ouvindo talvez não tivessem nem nascido ainda em 1984. Mas em 1984 foi quando a primeira mulher transexual, né, do planeta Terra, isso, pousou para a revista Playboy. E essa menina era a Roberta Close. Então ela fez capa da Playboy como uma mulher trans e ela era muito, muito, muito linda, muito cobiçada realmente, principalmente quando ela era mais nova, né? E foi daí que ela ganhou muita fama, muito sucesso e muito dinheiro. Hoje em dia ela nem vive mais aqui no Brasil. Mas aí, se a gente aproveitar esse ganchinho das datas, né, essas coisas a gente falou aqui bastante coisa sobre as transexuais, então a primeira vez que elas saíram na Playboy foi em 84, em 2011 foi a primeira vez que elas apareceram em um reality show, e em 2019 foi quando a primeira mulher trans fez uma novela em horário nobre na Globo. Eu queria lembrar também, porque eu acho que a. Eu queria lembrar também, porque eu acho que a Nani People participou de alguma novela também. Mas isso não tem nos meus records aqui. Eu vou googar para vocês. A Nani People, tá. E aí, no meio disso tudo também, mas não menos importante, a Nani People também participou de uma novela da Globo. Isso foi no ano de. Ai, não tem o ano, que pena. É, aqui não tem o ano
em que a Nani People participou da novela da Globo. A Nani People também, como mulher trans, né? Participou da novela da Globo. Aqui só não mostra a data. E, gente, eu nunca fui uma boa pessoa para falar de novela, porque não assisto novela. Então tá, então vamos voltar aqui para nossa linha cronológica, né, de acontecimentos aqui. Tudo isso começou lá em 1969, em Stonewall, Nova York, quando tinha um bar, né, de Presbil, tinha um barzinho onde as homossexuais se encontravam, junto com as trans, óbvio, e aí tinha tudo, tinha trans, tinha bicha, tinha lésbica, era a própria sigla GLBT. E aí tudo isso começou lá em 1969, porque quando elas se encontravam para tomar a cervejinha delas, para jogar o bilhar delas ou para jogar o truco delas, não sei se elas jogam truco lá nos Estados Unidos, mas para jogar ali a partidinha de truco de cartinhas dela ou de dominós, não sei o que que elas faziam naquela época. Elas eram presas todas as noites, então a polícia ia lá e prendiam as bichas simplesmente pelo fato delas serem bichas. Então, isso era uma coisa muito atormentadora, eu acho, muito transtornante, né? Você ser presa só porque você é trans ou só porque você é bicha. E aí, lá em 1969, começou a rebelião. Foi quando todas elas ficaram loucas e falaram: não, vocês não vão prender a gente só porque a gente é bicha. E daí ficou marcado como a rebelião no bar de Stonewall, 1969. Eu acho que tem em algum lugar, algum comentário. Ops, algum documentário falando sobre isso, né? Ah, aí, continuando na nossa linhazinha cronológica do tempo, só em 1990, ou seja, há 30 anos atrás, foi que o termo homossexualismo foi desconsiderado pela OMS, como um transtorno. Vocês sabem, né, que o acrônimo ismo, em qualquer palavra, como homossexualismo, transexualismo ou mongolismo, tudo que termina tem o finalzinho ali da palavra ismo, significa que é uma doença, né? Então, o homossexualismo parou de ser considerado uma doença em 1990 e ele também foi excluído do Código Internacional de Doenças, que é o CID, o famoso CID. Depois disso, em 97, veio a primeira parada do orgulho GLT, né? Porque não tinha B na época. Onde estavam as bissexuais em 97? Estavam dentro do armário, escondidinhas. Então, em 1997 foi quando ocorreu a primeira parada GLT em São Paulo, né? Não tinha nenhuma bissexual ali, infelizmente, porque eu adoro as bissexuais, adoro. Aquela coisa de pegar homem, pegar mulher, pegar todo mundo, sair varrendo. Ai, que delícia! E depois, em 2011, o STF, que é o órgão principal aqui do Brasil, é o Tribunal Superior, né? Então, ele é o que manda na porra toda aqui. Reconheceu a união entre casais do mesmo sexo. Né? Então, um homem pode casar com um homem, uma mulher pode casar com uma capivara pode casar com uma capivara. E não é a sociedade que tem que julgar isso, cada um tem que casar com quem quiser. Se você quiser casar com a sua cama e ficar dormindo 12 horas por dia, a gente espera que você seja muito feliz no seu casamento. Cada um escolhe com quem tem que casar, né? Não tem, ninguém tem que decidir o que é certo e o que é errado na vida dos outros. Você pode decidir o que é certo e o que é errado na sua vida. E aí agora a gente já está chegando num ponto um pouquinho mais atual das coisas, né? Que foi em 2018, ou seja, há apenas 3 anos atrás, foi quando a OMS, o mesmo órgão que lá em 1997
Já tinha dito que você ser 1990, perdão, já tinha dito que você ser bicha não é uma doença, então ele demorou aí quase que 28 anos para entender que a transexualidade também não é uma doença. Então, ele removeu a palavra transexualismo dos dicionários e das doenças de lista mental, apagou o CID, que era o CID-10, se eu não me engano, né? Eu fico imaginando, gente, eu falo isso assim com um pouco de brincadeira por trás, óbvio. Mas imagina você em 2017, aí você acorda um dia ouvindo Woman's Gonna Power. We got the strength, we got the power. Everybody, everybody, everybody got the strength, 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 strength. Aí você pega e fala, gente, hoje eu tô muito atacada, eu tô muito transexual, eu vou no hospital pegar um atestado de transexualismo, porque eu acordei dublando e batendo cabelo, olha que luxo. Aí você chegava lá, eles te drogavam e te jogavam na ala psiquiátrica, né? Não deve ser legal, não. Mas só em 2018 foi que a OMS tirou a transexualidade da lista de doenças mentais. Também em 2018, o Google, que é a maior potência de tecnologia do mundo aí, né? Acho que não tem um lugar que uma pessoa não saiba o que é um Google. Ele abriu a primeira turma exclusiva para mulheres transexuais fazerem o curso que o Google tem de empoderamento feminino. Nossa, me caguei inteira agora, né? Então, o Google tem um curso de empoderamento feminino que ele dá esse curso em todos os lugares do planeta. E ele nunca havia aberto uma turma exclusiva para mulheres transexuais. A primeira vez em que isso aconteceu foi aqui no Brasil em 2018 e adivinha quem estava lá? Linda e toda produzida. Eu mesma, fiz parte das 100 primeiras mulheres trans que foram treinadas no curso de empoderamento do Google. Também em 2018. Você vê como quando a gente fala de transexual é tudo muito novo, é tudo muito, muito recente, né? Parece até que a gente nasceu ontem. Por isso que dá para eu falar que eu tenho 19 anos só. Mas também em 2018, o STF aprovou uma lei que todas as transexuais não precisam necessariamente ter realizado a cirurgia de readequação ou a cirurgia de. Tem um outro nome, me caguei inteira agora, não vou lembrar. A cirurgia de readequação sexual. Então, até antes de 2018, era um processo muito complicado para você conseguir trocar de nome, né? A gente já falou isso aqui no último episódio do podcast em que o João Paulo participou, mas você tinha que entrar com um advogado e aí você tinha que ter um laudo da sua psicóloga, um laudo da sua psiquiatra, garantindo que, no meu caso, eu era uma mulher, né? E não uma samambaia. E aí, como é que um psicólogo pode definir o que eu sou? Já não chega o médico que me tirou ali eh, da, da- do útero da minha mãe, deu 3 tapinhas na minha bunda e falou: é um menino, né? Aquele cara já cometeu um erro enorme. Mas, enfim, até antes de 2016, até antes de 2018, para a gente conseguir fazer a readequação do nome, era um processo muito burocrático, porque você tinha que levar o laudo da sua endocrinologista de que você estava fazendo o tratamento hormonal com acompanhamento. ah, o tratamento hormonal de transição de sexo com acompanhamento médico. Você tinha que levar um laudo da sua psicóloga falando que ela conversou com você e você realmente é uma mulher. Você tinha que levar um laudo de um psiquiatra
alegando que você não tinha um transtorno mental, né, sei lá, de personalidade. Não, você realmente era uma mulher. Então, era tudo muito complicado e demorava muito tempo, né? E fora que se você não pegasse um advogado muito bom, também corria o risco de não ser aprovado. Então, aí você sofria, né, para levantar toda essa documentação e correr atrás de laudo disso, laudo daquilo outro, laudo disso, enfim, fazia toda uma palhaçada para chegar no final, o juiz bater o martelo e falar: "Não, você vai continuar sendo o João". Imagina que horrível. Então, em 2018, o STF resolveu facilitar um pouquinho mais a nossa vida, e aí ele descartou a necessidade não só da cirurgia, como de todos esses, não sei, não sei se todos os outros laudos foram descartados, mas eu acredito que sim. Acho que hoje em dia basta que você vá no, no cartório. Ai, não sei como funciona, gente, mas agora diz que é muito mais fácil. Você fala: "Oi, eu sou mulher" e pronto, eles já mudam seu nome. Em 2019, há 2 anos atrás, né? Bem novinho, em 2019 foi quando o STF criou, então, as leis de proteção, né? E determinou que a discriminação por a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passasse a ser um crime. Então, a gente já tinha aqui no Brasil leis contra o racismo, a gente já tinha leis de proteção para a mulher, mas a gente não tinha leis de proteção para as transexuais. E aí, só em 2019 foi que o STF criou, então, leis de proteção à identidade de gênero, né? E aí, o que acontece? A gente para um pouquinho para olhar. Será que só nós, os seres humanos, é que mudam de sexo, né? A gente, às vezes, não sei se você já parou, sei lá, em um momento em que você estava ali, fumando uma verdinha, olhando para o céu estrelado, aquela bem louca, né? Gente, eu não fumo, mas não tenho problema com quem fuma, não, tá? Cada um faz o que quer da sua vida. Mas, sei lá, em um momento de viagem, assim, de brisa, você já parou para pensar, será que é só o homem, o Homo sapiens, né, a mulher, que troca de sexo ou tem outros animais, outros seres vivos aqui no planeta Terra que também são transexuais? Então, se a gente der aquela gulgada gostosa, a gente percebe que a transexualidade não é um comportamento exclusivo dos seres humanos. A gente também tem outros animais aí na cadeia, de seres vivos que também trocam de sexo, durante a sua vida. Vamos ver um pouquinho mais disso. Animais. Então, tem a serpente listrada, que é uma serpente hã, que troca de sexo durante um determinado momento da vida dela, né? Isso por quê? Porque diz que quando a serpente feminina, né, a do sexo feminino, ela tá ali enrolada, esquentando os ovinhos das cobras e fazendo e soltando os cheirinhos ali que ela precisa para os machos virem e cobrir ela, se, por exemplo, acontece alguma coisa com essa mulher, né, um outro homem automaticamente assume o papel dela. Então, ele começa a liberar os odores, sei lá, o cheiro que o cheiro que eles têm que emanar ali, o cheiro feminino, né, o cheiro de pepeca. Ele que começa a soltar esse cheiro e aí os outros machos vêm e ficam tudo em volta dele. Bem interessante isso, né? Tem também a hiena manchada. A hiena manchada é um animal super bonitinho, pelo menos por essa fotinho aqui que eu peguei no Google, que também é o mesmo caso, né? Ele vive um determinado momento como homem e aí com uma certa idade, ele vai, dependendo da necessidade ali para atender o bando, né? Então, se assim, se tá
Ai, gente, que horror falar isso. Se tá ali um bando de 30 machos, aí tem um que vira mulher pra dar todo o suprimento necessário para os outros 29. Ai, que horror! Feliz é ela, né? Imagina ter 30 machos em cima dela. O peixe palhaço, que também ficou muito famoso com aquele filme O Procurando Nemo. O peixe palhaço também. Ele, em um determinado momento da vida dele, ele troca de sexo, né? Eu só não consegui entender direito the reason why, o motivo por que que ele troca, né? Mas me parece que isso até no desenho da Disney, no filme, quem assistiu o filme, isso fica explícito, né? Que parece que o Nemo, procurando o Nemo, ele estava o tempo inteiro procurando a mãe dele, e aí no final ele encontrou o pai que virou a mãe. Ou seja, ali eles já estavam meio que subliminarmente, se foi essa a história, eu não sei porque eu não assisti, tá? Mas isso que eu tô falando, que eu tô lendo na internet. Se foi essa a história, ali eles já estão subliminarmente inserindo que o peixe palhaço troca de sexo durante a vida dele, né? Se foi isso que aconteceu na história. Os tuberlários também, tuberlários são planárias, é uma coisa que parece uma lesma, assim, e eles também trocam de sexo durante a sua existência, tá? E a rã touro, que é um bicho feio, ai credo, não queria que vocês vissem essa foto que eu tô vendo aqui, que eu peguei do Google. É uma rã, né? E aí, em um determinado momento da vida, ela também troca de sexo. Então, aí, para quem não sabia, você sabia, ó, aquele pontinho de interrogação, ui! Existem animais no planeta Terra que são transexuais ou que trocam de sexo durante a passagem deles aqui. Então, só para reforçar, foi apenas em 2018 que a OMS tirou a transexualidade da lista de doenças mentais, e só em 2018 que o STF aprovou que as transexuais trocassem de nome sem a cirurgia, tá? Então é tudo muito recente. E aí, se a gente aproveitar esse ganchinho para falar. Gente, eu acho que eu já falei essa frase umas 4, 5 vezes aqui hoje, né? Se a gente aproveitar esse ganchinho, eu tô toda cheia de ganchos aqui. Eu tô me sentindo aquelas mulheres que o Brandão pendurava nos ganchos lá na série do Bom Dia, Verônica. Tô literalmente cheia de ganchos. E aí, gente, o que precisa ficar um pouco mais claro é que o nosso corpo, o corpo humano, né, ele é dividido em 3 partes, né. Normalmente a gente vê em Instagrams de pessoas que estão apaixonadas, o meu coração e o meu cérebro não conversam, né, ou o meu coração quer uma pessoa e o meu cérebro quer outra, porque, eles têm essa mania de dividir. Então, se a gente for um pouquinho mais a fundo nessa nessa parte, a gente vai entender que, na realidade, não são 2 membros que definem, as coisas em uma pessoa, são 3. Porque a gente tem a cabeça, o cérebro, a lógica, né? Que, por exemplo, a sua cabeça sabe que você não quer aquele boy lixo que te bate, que te trai, que te rouba dinheiro de você, que pega dinheiro emprestado e some, que pega dinheiro emprestado e vai usar droga, que pega dinheiro emprestado e vai e vai pro bar beber pinga, né? O seu cérebro sabe que esse cara não é um homem bom pra você, mas o seu coração gosta dele. Então, se isso acontece com um homem ou com uma mulher, que são aí os ditos, né, pela sociedade, os normais, você imagina com uma transexual, se não é tudo isso e muito mais um pouco,
tá? Então, às vezes, a cabeça, né, de uma transexual, como já passaram algumas aqui no meu programa, então a cabeça dela se identifica como ela sendo uma pessoa do sexo feminino. Então, ela é uma mulher transexual. Mas e o coração dela? Do que ela gosta? Ela gosta de outra mulher. Então, além de uma mulher transexual, ela é uma mulher transexual lésbica. Não é porque uma pessoa que a princípio era homem e transicionou para o sexo feminino, se identificou com o gênero feminino, obrigatoriamente ele tenha que ser heterossexual e gostar de homens, tá? Não é porque é mulher, gosta de homem. E o mesmo também acontece quando um homem trans se apaixona por um outro homem. A gente tem o exemplo daquele menino do Põe na Roda, o Pedro, que é bem famosinho, e ele é um homem um homem cis gay, ele nasceu homem e ele é gay, ele gosta de homem, e ele namora com um homem trans, que é um outro lindo, que eu não lembro o nome dele agora. O namorado do Pedro do Põe na Roda é um homem trans. Então ele nasceu biologicamente uma mulher, ele transicionou para o sexo masculino, ele virou um homem, mas ele gosta de homem. Então pode aí ter várias variantes aí dentro desse mundo. Por isso que eu acho que é tão complicado de todo mundo entender, né? Tá, a gente tem isso aí não só para as transexuais, mas como às vezes a gente vê aquelas mulheres lindas, super femininas, e aí vai ver, ela é sapatão. Ok, e tá tudo bem, gente. A forma como a pessoa se apresenta para o público, né? Tem aquela menina que apresentava o jornal de esporte. Eu acho aquela menina linda. Ai, se bem que ela tem um pouquinho de jeitinho de sapatão, assim. Mas eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas, aí, enfim, aquela para os bofe que gosta de assistir o Globo Esporte ali, aquele programa de futebol do meio-dia da Globo. A apresentadora dali, todo mundo sabe que ela é lésbica, que ela é sapatão, que ela casou com outra mulher. Então, é mais ou menos isso que acontece. Não importa o quão feminina você seja, né? Você ser uma mulher não quer obrigatoriamente dizer que você vai gostar de homem, tá? Existem mulheres e mulheres inteligentes, que são as que não gostam de homem. Eu ainda preciso evoluir, evoluir para esse patamar, né? Existe toda uma população feminina de mulheres e mulheres trans e as mulheres inteligentes, que são as mulheres que não gostam de homem. Eu quero chegar nesse nível um dia. Oh, meu Deus, coitada. Brincadeiras à parte. É que gostar de homem é horrível, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Então, e aí misturou com tudo isso, o cérebro, o coração, a cabeça e todo mundo já ficando perturbado, ainda vem a genitália, que é o sexo biológico. Então, não necessariamente uma pessoa que foi declarada ali por um médico, né? Porque o médico não é Deus, a gente tem que lembrar disso. Ele não tem o poder nenhum de dizer o que você é. Né? Ele, na hora que te tira ali do útero da tua mãe, dá 3 tapinhas na sua bunda e fala: é um menino. E quem disse que ele, só porque estudou 399 anos, tem o poder de definir o gênero de uma pessoa? Não, não pode. Ele não é mais que ninguém só porque ele estudou horrores. Ele dá um tapinha e faz um decreto com base no que ele está vendo. Mas a pessoa só vai desenvolver a sua própria identidade de gênero quando ela entendeu o que é um gênero, né? Então, o gênero não é baseado no sexo biológico, tá? Só para ficar bem claro. Eu mesma, quando eu nasci, o médico olhou e viu que tinha uma coisinha ali no meio da minha perna e aí falou: "É um menino". E se ele me encontrar hoje, será que ele vai vai me chamar de menino? Vai me chamar de João? Provavelmente não, né? Então vamos lá, gente. Essas ações todas
que estão sendo tomadas, né? A cada dia mais as empresas tomam ações corretivas e ações de diversidade, inclusão, tá super na moda. É muito lindo dizer que você trabalha em uma empresa que tem diversidade. Só que quando a gente traz isso para a vida real, né? Fala, eu trabalho em uma empresa que trabalha a diversidade. Será que empresas trabalham a diversidade mesmo? Né? Fica aí o ponto de reflexão. Como disse o Renan, um amigo meu que trabalha com diversidade, a diversidade é você convidar uma travesti para ir na sua festa de aniversário. E a inclusão é quando você tira a travesti para dançar, né? Então tem essa diferença. Eu posso dizer que eu tenho uma festa inclusiva, ou melhor, uma festa com diversidade, porque eu dei um baile lá, igual Bridgerton, né? Ai, gente, essa série me deixou perturbadíssima. Transtornada, melhor dizendo. Então tem o baile lá, e aí você quer abrir um baile da diversidade. Então você vai convidar várias travestis para virem para o baile da diversidade. Mas aí, para você entender se só a diversidade foi e parou ali, ou se teve a inclusão, você tem que começar a observar se, durante o baile ali da Bridgestone, os rapazes estavam tirando as travestis para dançar, porque isso é a inclusão, né? A diversidade é você ter de tudo um pouco, a inclusão é você se misturar com elas, é você abrir a porta e oferecer uma água. Você quer um copo d'água? Ô, dona travesti, olha, eu não bebo água, eu tenho uma pinga 51 aqui. Toma uma pinga, taca pinga na bicha. Então, gente, óbvio que eu faço tudo isso numa entonação, né, mais voltada para o humor, porque o nosso dia já é muito pesado, né? A nossa vida, ser uma travesti no Brasil, que é o país que mais mata travestis no mundo, não canso de falar isso, já é pesado, né? Então a gente tem que encontrar leveza em todas as outras áreas da nossa vida. Senão a gente surta, senão a gente fica louca, vivendo no meio de uma pandemia, sabendo que se eu sair na rua eu posso ser esfaqueada por 350 mavambos, que são transfóbicos, que vão gritar Bolsonaro 17, vão espancar e pisar na minha cabeça até ver eu toda espatifada no chão, então a gente tem que rir mesmo. Tem que rir mesmo, tá? Então fica aqui esse meu último recadinho da festa, né? Se você assistiu a série Bridgerton, você sabe do que eu tô falando. A diversidade é você convidar uma travesti para o baile e a inclusão é você colocar alguém para dançar com ela, né? Assim como todas as outras. Imagina, para quem não assistiu a série, então, a Bridgestone é igual um baile de 15 anos, de festa de debutante, né? Todo mundo já foi em uma festa de debutante. Então, imagina que a diversidade é você colocar. São 15 meninas que tem que entrar ali, né? Cada uma representando um ano da sua vida. Então, você colocar uma transexual, uma travesti, entre uma das 15 é você ter uma festa diversa. Mas você colocar ela acompanhada de um bofe para sambar na cara da população brasileira e eles dançarem valsa a noite inteira até o pé da bicha ficar inchado, isso é inclusão. Tá bom, gente? Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Um beijo no coração de vocês. E eu espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso, wonderful, assim como o meu vai ser. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. E voltando aqui rapidinho, só para falar para você, não esquece de me seguir em todas as redes sociais. Em todas as redes sociais você consegue me encontrar como @divatrans, @divatrans. E eu também participo de um outro podcast que se chama Podcast Bar das Três. Se você quer rir muito, dá um pulinho lá para conferir. Beijo, beijo. Tchau, tchau.